Olá pessoal, tudo bom? Bem, eu vim aqui fazer um vídeo rapidinho, né, para fechar, né, o vídeo anterior, né, apesar do vídeo ter sido bastante grande. Eu espero não passar muito mais do que 5 minutos, né? São pinceladas muito rápidas mesmo para fechar esse assunto aí, tá? Então, uma coisa que eu queria falar, por exemplo, de aplicações do POAPM, né, que eu praticamente falei só de alguns revestimentos, né? Eu queria citar uma bem importante que é como biomaterial, tá? Material na forma, ou seja, prótese corporal. E em regra ele é irradiado antes da utilização, porque a irradiação faz com que ele tenha uma resistência ao desgaste maior ainda, porque a massa molar é aumentada, né? No momento que a reticulação acontece, ou seja, é uma irradiação na ausência de oxigênio, para que tenha a geração de reticulações, e essas reticulações fazem com que a massa molar aumente e ele tem uma resistência ao desgaste maior ainda, que é a propriedade mais buscada, né, nesse tipo de aplicação aí, como prótese corporal, tá? Por incrível que pareça, né, movimento de articulações ali implica realmente em, em desgaste do material, e isso tende a gerar reações, né, do corpo humano, né? Isso normalmente é tido como um grande problema na hora que você aplica uma prótese corporal, né, quando há liberação de pequenas partículas ali devido ao desgaste, tá? E uma outra aplicação do POAPM, importante citar, como fibras de alto desempenho, né? Que eu falei da resistência ao impacto muito grande. Normalmente são feitas fibras de altíssimo desempenho, né? De maneira que é um material que tem altíssima rigidez, né? Alto módulo de elasticidade, que eu sempre cito, né? A forma mais eficiente de aumentar a rigidez de um polímero é orientação molecular, né? E junto com essa rede de entânions que tem lá dentro, faz com que esse material tenha um comportamento de alto desempenho, ou seja, fibras de alto desempenho, tá ok? Uma outra coisa que eu queria citar sobre polipropileno, né? Eu falei que eu desenvolvi poucas questões por ele ter uma semelhança muito grande ao polietileno, ou seja, é uma poliolefina também, né? Mas eu queria citar só alguns detalhes, né? Que aquele grupo CH3, né? Que é a diferença em termos de estrutura, faz com que ele tenha uma TM maior, né, uma TG maior. A TG eu citei bastante, né, mas a TM é 160 e poucos, né, comparado aos 130 do PAD, por exemplo, né. Então ele tem uma temperatura de uso um pouco maior, né. Ele é menos denso, né, ele é menos denso, na faixa de 0,9 a densidade dele, né, e principalmente é isso aí que eu queria falar sobre o PP, né, são só pinceladas muito rápidas mesmo, né, e sobre o PVC plastificado, eu queria falar rapidamente de uma aplicação que é recobrimento de fios, tá? Então, tem uma aplicação muito grande nessa área aí, tá ok? E quanto aos poliésteres e poliamidas, juntando os dois aí, essas duas classes, uma coisa fundamental para esses polímeros se refere a um aspecto antes de processar, tá? Que eu falei da importância, por exemplo, da água, né? No uso do nylon, ou seja, em termos de propriedades finais, a presença da água é fundamental no nylon, mas em termos de processamento, a presença de água, por exemplo, dentro de uma injetora, por exemplo, faz com que esse material sofra degradação por hidrólise, né? Porque se a gente pensar tanto na obtenção do poliéster quanto da poliamida, você tem liberação de água na hora da síntese, né? Então, vamos dizer, ácido com álcool liberando água, forma um éster, né? Ou então amina com ácido gerando amida liberando água. Mas sendo que se tiver numa temperatura alta, dentro de uma injetora, a presença de água com, por exemplo, uma poliamida, então água mais amida vai implicar numa reação gerando amina mais ácido. Tá? No caso do poliéster, água mais éster vai gerar o que? Ácido mais álcool. Então isso quer dizer o que? Cisão molecular. Tá? Então vamos pensar isso no meio de uma molécula, que essa reação aconteça no meio. Você vai ter a redução da massa molar pela metade, por exemplo. Né? Então isso aí é extremamente prejudicial para o polímero, presença de água na hora do processamento. Então qual é a solução? Uma secagem muito intensa para níveis muito baixos, né, de umidade. Tá? Então normalmente são secadores especiais em que
não é necessário apenas uma temperatura alta, mas também um nível de umidade praticamente zero, digamos assim, do ar que circula nesse secador, ou seja, é um ar seco e ar quente, tá? Para que você tenha a saída da água não só superficial, como também a difusão da água que está interna aos pellets. E essa difusão ela só vai acontecer se realmente tiver uma diferença de concentração, né, de água do pellet comparado à concentração de água nesse ar seco que está circulando lá. Tá? Então, secagem fundamental. Normalmente você encontra esses parâmetros tranquilos no datasheet dos grades. Né? O nylon vai secar por 100 e poucos graus por tantas horas antes de processar. Né? As empresas normalmente vendem esses polímeros embalados com embalagens especiais, por exemplo, alumínio, isso tudo para tentar reduzir ao máximo a absorção de água pelo pellet, né? Mas, em regra, as empresas sempre vão fazer essa secagem, tá? Obviamente que a água não só tende a gerar degradação, né, como a gente falou, como também para os outros materiais em geral, ela pode também gerar porosidade, bolhas, né, marcas como blisters, que a gente fala, né, superficiais, e isso tudo implica em rejeição de peças, tá? Bom, eu acho que era isso aí, tá? Era isso aí que eu queria falar. Acho que tinha alguma coisinha do policarbonato, mas deixa eu ver aqui rapidinho aqui. Sobre o PC, era uma aplicação importante dele que eu tinha esquecido. Eu estava revendo o vídeo. Mas eu esqueci, depois eu falo isso aí, tá? Bom, era isso aí que eu queria dizer. Uma boa tarde para todo mundo aí.